No último sábado, o MST invadiu uma área no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Distrito Federal. Em nota divulgada ontem, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra afirma que cerca de 200 famílias estão em uma área de 75 hectares da Fundação Assistencial dos Servidores do INCRA, na região de Braslândia. O movimento diz que se trata de uma área pública abandonada. O motivo da invasão seria pressionar o governo a cumprir um suposto acordo entre o MST do Distrito Federal e o INCRA para solucionar problemas de famílias do acampamento Ana Primavera. O INCRA e o governo ainda não se manifestaram sobre a invasão. Para comentar esse assunto, abrir nossa rodada aqui de comentários e análise em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, muito boa noite. Cristina Grêmio, direto de Curitiba. Cris, essa invasão no INCRA, no Distrito Federal, acontece há poucos dias do fim da CPI do MST. E vale lembrar que desde que essa comissão aí foi instalada em maio, o número de invasões despencou. No entanto, aí no mês de julho foram registradas cerca aí de 3 invasões e agora essa do INCRA no Distrito Federal. Boa noite, Cris. Tudo bem, Paula? Boa noite para você, Ana Paula, Augusto, Flávio. Boa noite para a nossa audiência. São coincidências, só que não, né? A gente vê as coisas acontecendo. Começa a CPI, despenca o número de invasões que estava desenfreada desde o início do governo Lula. Por que será, né? No governo Bolsonaro era bastante limitada e realmente se sentiram livres, leves e soltos para invadir, né? Tem a turma do passa-pano, do passa-mão na cabeça, e foram entrando em áreas particulares, inclusive áreas públicas. E o governo nada fazia. Aí começou a CPI e parou. De repente, no recesso parlamentar, voltam as invasões. A gente vai entendendo muito bem esse modus operandi, né? E agora a gente sabe que houve aquela troca de integrantes da CPI ali, tira alguns que eram a favor da busca pela verdade, substitui por outros mais da turma do passapano para Lula, depois de um acordão de Lula com alguns partidos, a velha tática, né, do toma lá da cá, mensalão, petrolão, tudo de novo acontecendo. Voltou? Não, a gente está com problema de conexão com a Cris Grêmio, então aproveito para dar as boas-vindas, meu parceiro de estúdio aqui hoje, Flávio Morgenstern. Seja bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado a toda a nossa audiência. Sempre uma honra estar em tão boas companhias. Cris, Ana, o nosso grande Augusto Nunes, uma lenda do jornalismo aqui, sempre uma honra. Bom, o MST, ele tem um certo problema com simbolismos aí, que eu acho que merece se chamar a atenção. Ou seja, ele quer invadir uma área, ele sempre diz que é uma ocupação e não uma invasão. Ele quer invadir uma área dizendo que essa área é improdutiva. Depois, essa área é do Estado. Como assim, uma área improdutiva do Estado que você invade? E aí ele diz que isso é para fazer pressão. Peraí, ou você está invadindo algo para aquilo ali ser um terreno improdutivo, ou você invade aquilo porque você quer fazer uma pressão. As duas coisas juntas são mutuamente excludentes, uma narrativa exclui a outra. O que é muito importante nós lembrarmos do MST também é que, durante o governo Bolsonaro, aliás, antes mesmo, né, quando ele estava fazendo uma campanha ainda, uma das primeiras propostas que ele tinha aventado seria a lei de terrorismo, ou seja, colocar movimentos como o ST, que invadem fazendas, invadem áreas nem sempre improdutivas, como eles dizem, né? Eles colocam essa definição aí da cabeça deles e ninguém na mídia ousa questionar, com foices, facões, etc. Ou seja, colocando terror, colocando medo na população. Isso virou um dos grandes cabos de guerra que está acontecendo até agora nessa CPI do MST, né? Ou seja, você tentar entender se o MST tem, vamos dizer, ações criminosas, mas que a esquerda sempre vai passar pano, ou se isso é terrorismo desabrido. Mais uma vez, a gente está vendo que você não tem uma boa justificativa para os crimes, né? Mesmo essa esquerda que adora praticar crimes robin-hoodescos, né? Com uma boa justificativa, isso não tem nada a ver. Eles são terroristas, sim, e eles querem um projeto de poder. É isso que eles estão confessando, dizendo que querem fazer pressão. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda de volta. O que chama atenção nessa notícia, Ana, também, enfim, é o motivo da invasão do MST, que seria, na verdade, pressionar o governo a cumprir um suposto acordo firmado entre o MST do Distrito Federal e o INCRA. Boa noite, Ana.
Boa noite, Paula. Boa noite, Cris, mestre Augusto e o Flávio hoje no estúdio aí com você, Paula. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Ora, por que eles não fazem essa manifestação em frente ao prédio do Ministério da Agricultura? Né? Não estou instigando invasão, mas por que não invadem o prédio do Ministério da Agricultura? Por que eles têm que invadir propriedades privadas? Por que eles não cobram do governo da mesma maneira que eles cobravam deste atual desgoverno, da mesma maneira que eles cobravam de governos anteriores, como do presidente Michel Temer ou do presidente Jair Bolsonaro? Né? Essa turma gosta de arruaça. Essa turma gosta de arruaça, desordem, e hoje, infelizmente, Paula, o que acontece com o MST é apenas um pequeno retrato ou uma pecinha de um quebra-cabeça bem maior, né, bem mais vasto, digamos assim, no Brasil, de um país sem leis, um país que não tem ordenamento jurídico em praticamente nenhum cenário. Acho que tirando, né, os bons juízes da primeira instância, da segunda instância, né, alguns espalhados aí pelo Brasil, hoje o país está, na verdade, sob o império da desordem, do caos, das invasões, da roubalheira, do aparelhamento jurídico, do aparelhamento estatal, da compra de votos no Congresso. Então, infelizmente, essa retomada das invasões é, na verdade, um sintoma, né, de uma doença que tinha sido contida nos 4 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro, porque foi um governo que, por mais que critiquemos, né, alguns pontos, algumas coisas pontuais do governo, né, coisas de políticas, foi um governo que enalteceu as forças policiais, que enalteceu a defesa pessoal, o direito à defesa pessoal de cada família, de cada indivíduo, do proprietário rural. E agora isso tudo, infelizmente, ficou no passado. Cris, antes de passar para o Augusto, quer concluir o seu raciocínio, que a gente teve aqui um problema de conexão? Então, desculpe, que acho que foi o meu sinal que falhou. Eu só ia trazer uma informação que eu recebi de uma seguidora minha, e que eu, inclusive, já passei para integrantes da CPMI, da CPI, desculpe, do MST, porque é uma informação de alguém que teve a própria propriedade invadida sem nenhuma solução, e eu acho que traz um pouco mais de informação sobre o que é, né, esse grupo, afinal de contas. Ela fala o seguinte, ó: moro numa chácara que sofreu invasão em 2019. Os invasores se orgulham de ser a primeira invasão do governo Bolsonaro. Tivemos uma liminar de reintegração de posse em 15 dias e depois mais 2. Mas, pasme, eles ainda estão aqui. 2019, nós estamos em 2023. Aí ela continua. Caso queira, posso contar os detalhes, pois tudo o que descobrimos foi colocado no processo, com provas, e os líderes, que são os advogados, nunca as impugnaram, apenas se limitaram a dizer que se trata de legítima pressão social. Tá, entre aspas. Então ela tirou do processo. E aí diz, obviamente, que reclamamos que tratar invasão como pressão social legítima é a mesma coisa que legitimar sequestro com reféns para obter-se o que se deseja, e que aceitar que isso é legitimar o crime. Aí ela fala, sindicato, central sindical, partidos políticos, funcionários públicos, universidades estão envolvidos. Tem um arquivo enorme com fotos, vídeos e prints, muitos dos quais estão no processo. Creio que o financiamento das invasões venha de dinheiro dos sindicatos, mas é possível que depois eles se sustentem com arrendamento de barracos para o tráfico, conforme disseram alguns vizinhos. Enfim, são muitas denúncias envolvendo todas essas invasões e precisam ser investigadas. Perfeito. Augusto Nunes, muito boa noite. Desde o início desse ano, 2023, já foram aí cerca de 60 invasões comandadas pelo MST, agora mais essa aí numa área do INCRA, no Distrito Federal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Cris, querida, bem-vinda sempre. Flávio, meu amigo, minha parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos desenhar, né? Vamos desenhar. O MST e o MST,
o do Boulos. Um se dedica a invadir propriedades alheias rurais ou nas cidades agora, né, como terrenos do INCRA. Outro se dedica a invadir casas, propriedades alheias nas cidades. Um movimento é dirigido pelo Stedley. O Lula é tão amigo do Stedley que o levou na viagem à China, quando deveria tratar com a China dos interesses do agronegócio, leva o inimigo do agronegócio, mas é amigo dele, né? São da mesma quadrilha. O MTST é dirigido pelo Boulos, outro político que o Lula trata como revelação, né? Do mesmo time, aí em que ele é o camisa 10. Tanto assim que o Boulos é candidato a prefeito de São Paulo com o apoio do PT, que deixará de lançar candidato, foi proibido de lançar candidato para apoiar quem o Lula prefere. Então eles têm a amizade e a cumplicidade do governo. São movimentos fora da lei. Os dois movimentos são fora da lei. Eles não têm existência legal e são organizações terroristas. É exagero? Nenhum. Terrorista é quem aterroriza as pessoas. Eles aterrorizam os proprietários dos terrenos, para dizer o mínimo, e garantem a insegurança jurídica, que o Supremo Tribunal Federal deveria garantir e não o faz, embora as duas siglas não parem de desrespeitar o direito de propriedade, que é cláusula pétrea. O Tribunal Federal não faz, porque a última coisa que faz, que fará, talvez, o Supremo, quando tiver tempo, é defender a Constituição. Ao contrário, ele trata de agredi-la todos os dias. O MTST está representado no Supremo. O ministro Edson Fachin já defendeu publicamente o movimento, já foi seu advogado, o MST, e vai votar a favor do MST sempre. Esse desde sempre. E, claro, vai conseguir o apoio da maioria, porque ali eles estão unidos. A bancada que controla o Supremo está unida e dela faz parte o Edson Fachin. Então, o que é que nós defendemos? O cumprimento da Constituição. As duas siglas violam, como acabam de violar agora, é do lado deles que o Lula vai ficar, é do lado deles que vai ficar o Poder Judiciário, e com a omissão de praxe do Poder Legislativo.